Olá pessoal, as crises das empresas geralmente são dadas por crises de liquidez que impactam fortemente o caixa das empresas. Portanto, gerenciar o saldo de caixa e o fluxo de caixa é fundamental para o sucesso de qualquer empresa e mais ainda, pela sobrevivência dela em função dos períodos de crise. Falando em caixa, eu gostaria de aprofundar um pouco mais em o que e quais as atividades que compõem o fluxo de caixa da empresa. A primeira atividade é a atividade operacional, que é relativo a recebimento da venda de serviços, da venda de produtos, pagamentos diversos relativas à operação da empresa. Então, o número 1, que é a atividade operacional, é entrada de dinheiro e saída de dinheiro relativa somente à operação da empresa. Se o saldo do fluxo de caixa relativo à operação da empresa for positivo, quer dizer que a empresa operacionalmente gera caixa positivo. Se a operação da empresa tiver um fluxo de caixa negativo, quer dizer que a empresa está consumindo caixa, mesmo que ela seja lucrativa, ok? Segunda atividade são as atividades de financiamento. O que quer dizer atividade de financiamento? São os recursos que nós captamos de banco, né, ou de alguma forma para poder financiar o crescimento da empresa e também o que a gente paga de empréstimos, juros relativo a essas parcelas de financiamento da empresa. Então, a atividade de financiamento é relativo à entrada de dinheiro de empréstimos e saída de dinheiro de pagamento desses empréstimos. E por que isso acontece? Muitas das vezes é porque a empresa se financia para crescer através de recursos de terceiros. Por quê? Porque a operação dela não consegue gerar caixa suficiente para o crescimento dela. Esse pode ser até um ponto positivo. O ponto ruim é quando nós contratamos financiamentos, para quê? Para cobrir prejuízo da empresa. Aí sim é um ponto que a gente tem que ter muito, mas muito cuidado. E o saldo final de caixa, a gente vai ver se está com um saldo de financiamento positivo ou negativo, que é a segunda atividade de fluxo de caixa. A terceira atividade relativa ao fluxo de caixa são as atividades de investimento. E o que quer dizer as atividades de investimento? A empresa, para crescer, seja de serviços, ou a indústria, ou um varejo, precisa adquirir computadores, precisa adquirir, muitas das vezes, mobílias, e todos esses pontos que não dizem respeito à operação do dia a dia com ciclo curto, que é comprar e vender, são os investimentos necessários para criar a estrutura para a empresa operar. Então, isso a gente fala de atividades de investimento. Então, toda vez que a gente faz um investimento em equipamentos, mobília, etc., a gente desembolsa caixa. E, pelo contrário, se a gente vender esse ponto, entra a caixa. Então, a gente precisa monitorar também o saldo do fluxo de caixa final das atividades de financiamento. Essa diferenciação é muito importante, porque ao identificar um saldo negativo, problemas no banco, não ter condições de pagar as contas do dia a dia, nós precisamos retornar e avaliar. É a minha operação que está gerando ou consumindo caixa? As atividades de financiamento estão gerando ou consumindo caixa? Ou as minhas atividades de investimento? E aí a gente sabe aonde que atuar. Tendo uma grande verdade: se a atividade operacional estiver consumindo caixa constantemente, e com prejuízo ainda, um grande ponto, a gente precisa fazer uma reestruturação. Então essas são as 3 grandes atividades que eu vou detalhando ao longo dessas nossas conversas no vídeo. Um grande abraço e um Feliz Natal para todos e um próximo ano novo. Estou gravando isso daqui dia 24 de dezembro de 2020. Um grande abraço!